Bom dia, bom dia. Entrou a Camille e Leandra agora. Estão conseguindo ver a minha tela? Sim, sim. Sim, dá de ver. Na aula passada, né, a gente terminou de ver, a gente começou a ver a questão dos atributos, das tags, né, como criar as diferentes tags, como colocar atributos nela. A gente criou um arquivinho de texto com código HTML dentro, né? Então essa parte vocês conseguiram entender certinho como funciona? Vocês estavam todos que estão aqui estavam na aula passada? Ou assistiram a aula passada? Eu acho que só eu tava na aula, mas Deixa eu ver, acho que entrou mais gente. Permitir. Tá. Então, quem não estava na aula passada conseguiu assistir a aula que eu postei no YouTube ou pediu para mim mandar a aula pelo WhatsApp? Alô? Daí aí, galera, tem que responder também. A ideia de fazer aula aqui no Meet é justamente ter essa interação. É pra responder o que mesmo? Uh, Eu entrei agora. Quem não participou da aula passada, a gente fez aula nesse mesmo formato. Quem não participou da aula passada conseguiu assistir os vídeos, viu onde é que a gente parou. Até agora não respondeu, não. Então vamos continuar com a aula agora, tá? A gente vai continuar da parte que a gente parou da aula passada, tá? Então quem não estava na aula passada, vou explicar um pouquinho como é que a gente vai funcionar agora nesse bimestre as nossas aulas, tá? Essas aulas vão ser aqui pelo Google Meet. Eu estou gravando essas aulas, tá? Então essas aulas estão sendo gravadas e eu estou postando essa aula gravada no YouTube, tá? Então, e quem está sem internet pelo YouTube, para assistir pelo YouTube, é só mandar uma mensagem para mim que eu envio também pelo WhatsApp o vídeo, tá? Então, na aula passada, a gente viu até que o slide 25, a gente viu como criar as tags HTML, como criar um arquivo HTML, para ver o início assim, de como trabalhar então com a programação web, como criar sites. Então é bem importante, pessoal que não estava na última aula, ir assistir aquela aula para a gente continuar o nosso conteúdo, né? Não precisa assistir agora, né? Mas tipo, depois que já terminar essa aula, assistam a aula que passada, tá? E tenho o costume agora de sempre participar e assistir as aulas, porque eu vou dar a aula que eu estou dando aqui é igual à aula que eu daria em sala de aula, gente. Tem 2 aulas por semana, igual teria em sala de aula. Eu vou passando conteúdo, explicando os slides, discutindo os exercícios. Então a ideia é fazer o mais parecido possível com uma aula normal, né? Fora do período de pandemia.
Então eu criei um canal no YouTube, depois vou postar o vídeo lá, daí vocês podem assistir, tá? Tem uma playlist certinha com as aulas dessa disciplina. Então a gente pode ir acompanhando, especialmente se alguém tiver com a internet caindo no horário, alguma coisa, algum problema e não conseguir acessar, a aula vai ficar disponível lá. Então é bem importante assistir, tá? Pessoal, tá todo mundo tão quieto. Nem sei se estão aí. Tá todo mundo me ouvindo certinho? É sono, professor. Sim, professor, tá todo mundo ouvindo aqui. Vou começar a chamar, eu acho que aluno por aluno, para ler um pouco do slide, né? Com certeza. Oi? Eu acho que vai ser o jeito. Tá de boa, pô. Relaxa. Não. Camille tá daquele com jeitão vergonha. hoje. Camille tá de conta, tem vergonha, Camille. Vergonha, não. Eu ia dizer, tem um ditado, né? É vergonha, Camille. vergonha de interagir. Eu ia dizer porque de errar não pode ter vergonha, né? Porque errando que se aprende, né? Tipo, eu ia dizer, aprende mais quem erra mais do que a pessoa que fica quieta e não fala, né? Verdade, professor, verdade. Ter a coragem de errar é o que mais faz aprender. Tá certo. Tá, pessoal? Então, vamos continuando aqui, tá? Aqui vai ter como funciona a hierarquia das escrituras HTML, né? A gente viu que a gente tem essas tags, né? Que são esses símbolos, né? Dentro desses sinais de maior e menor. E elas abrem e fecham. Então a gente viu que a abertura a gente faz aqui, né? Que nem HTML. E o fechamento a gente coloca barra HTML. Significa que eu abri uma tag HTML aqui em cima e fechei essa tag HTML aqui embaixo. Se vocês forem ver, ela é bem parecida a ideia, a estrutura com programação. Como lá na programação vocês abrem chaves e colocam um código dentro e deixam identado certinho, ou abrem um parênteses, né, para uma função e deixam o código daquela função certinho, tem a mesma indentação aqui no HTML. Então podem ver aqui, ó, o HTML abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Dentro desse conteúdo HTML, eu abri uma tag body. Daí dentro dessa tag body, que é o corpo, né, que é onde vai o corpo do meu texto, eu criei um parágrafo, que é uma linha só, que diz olá mundo, né? E eu abri e fechei esse parágrafo na mesma linha. Depois que eu fechei esse parágrafo, eu fechei o meu corpo e depois fechei meu HTML. Então ele tem uma estrutura hierárquica, né? Tem uma hierarquia que a gente vai mostrar essa hierarquia. Alguém tá com um microfone ativo, cruzou uma moto ali a 200 por hora. Então, tentem ativar o microfone só na hora. Tá louco aqui, mano. Tentem ativar o microfone só na hora que forem falar, porque senão vou ter que competir com as motos e acho que eu perco. Então, a ideia que a gente vai ter é criando esses arquivos aqui e eles vão ter essa hierarquia. Eu vou mostrar então aqui num código, né? Então, quem não tinha visto antes, né, para a gente criar código HTML, a gente vai ter um editor de texto, que nem vocês têm o Notepad++, podem fazer pelo Notepad++ um código HTML, tá? Então é só criar um arquivo de texto, botar o final .html, um código HTML, tá? Pega aqui, código HTML. Eu vou abrir aqui com o meu editor de texto para programação. Tá? Ele é igual, esse Sublime é tipo o Notepad++, ele é para a mesma função. Que nem vocês vão ver aqui, eu vou abrir uma tag HTML, ó. Ó, ele já dá a sugestão para mim. Então, quando eu clico aqui, ó, vocês podem ver que ele já preenche várias coisas, tá? Sozinho, quando eu digito a tag HTML. Porque é que nem na programação, ele já dá sugestões, né? Então, ó, aqui, ó, ele abriu o HTML aqui em cima e fechou aqui embaixo. Aqui ele abriu uma tag head e fechou a tag head aqui, botando um título dentro. Aqui está o corpo do HTML
Eu vou explicar ainda o que é a cabeça e o corpo do HTML um pouquinho mais tarde, mas a ideia é que vocês vejam que tem essa hierarquia e vai ter essa indentação. Por exemplo, se eu quiser algo dentro aqui do body, por exemplo, colocar um parágrafo, um P, ó, ele já vai abrir e fechar aqui dentro. Então, eu vou botar olá, turma do terceiro ano. Esse vai ser meu parágrafo. Em cima desse parágrafo, eu vou botar um título. É um H1. Bora acordar, galera. E para mais alguém? Então, aqui de agora eu posso simplesmente mandar abrir esse código HTML e ele já coloca esse conteúdo aqui no site, né? Então é só um código HTML que tem uma estrutura hierárquica e a gente vai preenchendo e coloca o texto que a gente quiser colocar. Tá? Mas é bem importante se dar em conta que a gente vai usar esse padrãozinho aqui de indentação, né? Vai abrindo uma tag, colocando outra tag dentro dela, quando fecha, volta para trás, né? Então, a indentação. Então, aqui, ó, sempre que a gente criar uma página HTML, aqui no Sublime, que é o editor de código que eu uso, se tu já digitar HTML, vocês viram que ele já preenche esse monte de informação sozinho, né? Então, aqui, ó, quando eu digitei HTML, ele já preencheu esse head e esse body, né? Então, por quê? Porque são informações padrões do site, né? Ele já espera que todo o site tenha, no mínimo, esses elementos. Então, ele já coloca isso para ti. Então, a primeira dessas tags é que é a tag head, né? Opa! Head é a cabeça. Tradução de head é cabeça. Então, é o cabeçalho da página, né? Basicamente, é a cabeça da página web. Então, nela não vai ter conteúdo. Nesse cabeçalho, dentro desse head, é um cabeçalho que nem vocês forem fazer um... Se vocês forem criar um TCC no Word, alguma coisa assim, vocês já usaram a opção de botar cabeçalho num texto? O que vocês colocam num cabeçalho de um texto, num texto do Word? Que tipo de informação que vocês colocam normalmente dentro do cabeçalho? Nome, turma. Isso. O Vocês título. colocam o título, mas o cabeçalho vocês vão colocar informações sobre o documento. A data. Vocês vão colocar informações sobre o documento, mas não é o texto do documento, né? São informações sobre quando aquele documento foi criado, por quem ele foi criado, para qual disciplina. Ele é um lugar para a gente inserir essas informações, né? Então, a mesma coisa numa página web. A tag head, ela não tem o conteúdo da página, ela tem as informações sobre essa página. Quem criou a página, qual foi a data da criação dessa página, qual que é o título dessa página web, tudo isso vai dentro desse cabeçalho, desse head aqui, ó. Então, ó, sempre que a gente abrir uma tag HTML, ele já vai abrir um head e um body por padrão, tá? O body body, a tradução em inglês é corpo, né? Então, body é o corpo da nossa página. Então, dentro do corpo, a gente vai colocar o conteúdo, ou seja, os textos que a gente quer que apareça dentro da nossa página web. Então, a gente sempre vai ter, ó, dentro de um arquivo HTML, que começa aqui e termina aqui, um cabeçalho e um corpo. Então, sempre a gente vai ter esses dois elementos aqui dentro. O cabeçalho vai ter as informações sobre a página e o corpo vai ser a página em si. O que tem dentro da página. Então, a gente tem o cabeçalho e o corpo. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, tá?
Dentro do cabeçalho, né, a gente tem o que a gente chama de metadados, né? Metadados são dados abstratos, né? São dados sobre os dados, são informações que não vão aparecer na página. Então a gente vai colocar coisas que não vão aparecer na página dentro do cabeçalho. Alguns metadados normalmente que vão dentro desse cabeçalho. O título da página, o conjunto de caracteres a serem utilizados, por exemplo, vocês já lidaram, né, com conjunto de caractere lá em programação, que lembra que tem aquele UTF-8, que é basicamente para tu usar a língua latina, para usar cedilha, acento, coisa assim, para poder aparecer essas coisas dentro do código fonte. Então, a mesma coisa, a gente vai ter que setar, por exemplo, a gente quer usar os caracteres latinos, né? Então, para aparecer acento, cedilha, tio, o estilo da página, né? Os links para fora, por exemplo, vai ter os scripts para CSS, para aparência que vão ser incorporados. Tudo isso vai estar dentro desse cabeçalho, tá? Um exemplo de tag que vai estar dentro é o título, tá? O title, né? Título, a tradução em inglês aqui é title. A gente sempre vai usar as tags, né? As tags HTML são todas em inglês, né? Então a gente tem que saber um pouquinho como é que funciona isso daqui. Algumas tags vocês vão ter que buscar sempre a tradução, né? Título em HTML é o title. Ele vai dar o nome da aba no navegador. Não é algo que vai aparecer dentro da página, tá? Então, isso daqui é o que dá o título para a página quando a gente adiciona ela aos favoritos. Espera aí, adicionar aqui a pessoa que entrou. Tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Vou tirar aqui o corpo, tá, do meu código e eu vou atualizar aqui a página. Vocês vão ver que vai sumir, ó. Sumiu tudo. Então, aqui, tá vendo que tem o código HTML aqui, tá? É o nome do arquivo, né? Código.html. Então, aqui no título, que está dentro do cabeçalho, eu vou colocar, então, minha primeira página. Então, eu vou salvar esse título. Ó, podem ver aqui em cima, ó, apareceu. Tá vendo já que não tá certo os acentos, né? Então, ele já não pegou bem certinho os acentos. Só para ficar mais simples, para não precisar passar agora ainda o char7, né? Vou tirar o acento. Então, o título, ele não aparece dentro dessa parte aqui da página. Ele aparece só no nome da aba. E se eu favoritar, também, ele vai aparecer aqui, ó, minha primeira página. Então, é só o nome da página que aparece na aba e quando a gente adiciona como favorito. Então, essa é a função da tag título. Ela é um dos metadados, tá? Então, aqui, normalmente a gente vai ter essa estrutura, né? O nome da minha página e dentro do body, o conteúdo da minha página. Né? Tá? Então, por exemplo, que nem aqui, ou vou até fazer o mesmo exemplo, ó. Nome da minha página. E dentro do corpo, conteúdo da minha página. Então, ó, aqui ficou o nome, aqui ficou o conteúdo. Deu para entender certinho, pessoal? Sim, sim. Tá. Então, meta, né? A gente viu que não conseguiu botar a acentuação, não conseguiu botar página com acento, né? Então, justamente porque a gente ainda não está usando os caracteres corretos, né? A gente está usando da língua inglesa e a língua inglesa não tem acento e não tem tio, né? E nem cedilha. Então, a gente precisa setar um char7, que é um conjunto de caracteres que seja de acordo com a nossa língua, né? Então, para nós, os caracteres latinos, né, é o UTF-8 e esse ISO 88591. Então, aqui eu vou setar o char7 UTF-8.
Vamos botar aqui, então. Vou botar a página acentuada, só para a gente ver. Ele fica... Vou também botar... Ele fica todo bugadão porque ele não está com o caractere certo. Então, vou botar, então, aqui dentro do cabeçalho, essa tag meta. Então, ó, ele já preencheu para mim automático, porque esse daqui é o mais comum, né? O char7 e o TF8, um conjunto de caracteres do TF8 que eu tenho que usar. Agora, se eu salvar, ele permite acentuação. Tá? Então, isso é metadados, né? Aqui dentro do meu cabeçalho, estou dizendo que dentro dessa minha página, eu quero usar o conjunto de caracteres do UTF-8. Ou seja, isso é uma informação sobre a página. Ela não é o conteúdo. Então, ela fica dentro da minha tag head, né? Então, títulos e subtítulos. Aqui já é dentro da tag body, já é dentro do nosso corpo da página. Então, uma página HTML é basicamente um editor de texto, tá? Ele é tipo um Word. Lá no Word, vocês não podem marcar algo como título? Sim. Sim. Não podem marcar como negrito, itálico, sublinhado, dar enter para quebrar parágrafo. Com certeza. Então, todas essas coisas, o HTML também faz. Então, por quê? Porque a ideia de uma página web original era exibir um texto pela internet. Então, como ele surge com esse propósito, HTML é basicamente um editor de texto, tá? Ele funciona da mesma forma que o Word, vai ter quase os mesmos recursos que o Word. Então, por exemplo, colocar título e subtítulo, a gente tem esses tags H, que vai de H1 até H6. H é uma abreviação de header, né, que é de título. Então, H1 é header 1, título 1. H6 é título 6. Então, é título, subtítulo, 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 né? Que vai de 1 até 6 em ordem de importância, né? Então, por exemplo, aqui eu coloquei um exemplozinho, né? Que vocês podem testar. Então, vários H1 até H6 e ele vai dar um resultado, tá? Então, aqui eu vou pegar, então, até no meu código-fonte. Vou colocar, então, aqui também H1. Já vai preencher. Ó, título. Aí eu vou botar um H2, que é subtítulo. E aí, o português subtítulo é acentuado ou não? Eu não lembro. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. É acentuado. Aí. Título também? E subtítulo. Confia na rapaz. Ah, confio sim, porque eu português sou terrível, velho. Eu era daqueles caras que só gostava de matemática. Português eu detestava. Credo. Então, ó. Beleza, ó, aqui coloquei título, Dois. subtítulo e subtítulo 1. Então pode ver que ele vai ficando cada vez menor. Mas se a gente for colocar, ainda a gente pode ter parágrafos no meio disso, né? Então o parágrafo tem um outro grau de importância. Então, primeiro parágrafo. Vou botar aqui. Segundo parágrafo. E terceiro parágrafo. Aqui, ó. Título, daí um parágrafo, um subtítulo, um segundo parágrafo, subtítulo um e um terceiro parágrafo, ou seja, e a gente vai até o H6, assim, tirando o grau de importância, né? Então a gente pode colocar essas tags nesse formato aqui. Eita, minha gata querendo atenção.
Parágrafozinho, tag de parágrafo é o P. P significa parágrafo, que vai ser, então, para definir um trecho como um parágrafo. A gente viu já na aula passada que tem a tag de quebra de linha, né, que é o BR, que é de break. Então, quebra o texto em uma nova linha, né, independente de onde ela for colocada. Então, aqui um texto e uma quebra de linha, né? Tá? Então, a gente pode colocar essa quebra de linha aqui, por exemplo, em qualquer lugar. BR. Aqui. E ele vai fazer essa quebra de linha. Então, o segundo parágrafo foi onde eu coloquei o meu BR. Ele quebrou o parágrafo numa linha nova no lugar que eu coloquei a tag BR, né? Outras tags que a gente tem, o HR é para separar uma linha da outra com um traço. Posso colocar então aqui no meio, vou tentar botar um HR aqui no meio. E um BR também. Ó, aqui eu coloquei o HR, né? Ele botou essa linha aqui no meio para separar. Então o HR coloca essa linha dentro. Nem precisava, acho que BR. Então aqui, ó, eu quebrei usando esse HR. Então, o HR quebra e coloca essa linha no meio. Comentário, a gente também pode fazer comentário, da mesma forma que na programação. O símbolo, a tag para comentário é exclamação menos menos, tá? Então, por exemplo, a gente colocar aqui uma tag, exclamação menos menos. Vocês vão ver já que ele muda de cor, né? Tudo que está dentro dele, tá? Aqui, barra, exclamação, menos menos. Ó. Então, tudo que eu colocar aqui no meio é comentário. Aqui dentro, tudo é comentário. Então, tem a tagzinha para exclamação, não sei porque ele tá deixando rosinha aqui, mas tá funcionando. Então, para botar comentário dentro do texto, que nem na programação normal. E aqui, então, a gente tem um exemplo já usando todos os recursos, né? Itálico. Para usar o itálico, basta botar a tagzinha I. Negrito, tag B. E a gente viu na aula passada que eles acumulam, né? Então, a gente tem esse acúmulo de tags. A gente pode botar negrito e itálico junto. Por exemplo, eu vou botar aqui meu primeiro parágrafo, eu vou botar um B, que é de negrito, e um I, que é de itálico. Só que aqui é importante, ó. Pessoal, se eu botar aqui, abrir o B e o I, e eu não fechar, ele vai aplicar negrito e itálico para tudo que vem depois. Então, se eu botar o B e o I aqui desse jeito, ó, tudo que vem depois desse B e I ficou negrito e itálico. Ou seja, tudo que vem depois dele, ele está aplicando negrito e itálico. Quando eu quero parar, que eu quero só que seja o primeiro parágrafo, eu tenho que fechar. Então, dá um barra I e um barra B. Então, ele agora eu estou dizendo, não, aqui tudo que está dentro disso é negrito e itálico. Então, agora vai ser só o meu primeiro parágrafo que vai estar negrito e itálico. Então, tá aqui, o meu primeiro parágrafo está negrito e itálico. Então, outras tags de formatação, tá? Eu nem vou passar todas as tags para vocês. O HTML tem umas 500 tags diferentes, tá? Porque eu vou passar as mais comuns. Mas aqui, deixa eu até pegar então o site aqui, que eu coloquei como referência.
abrir o site aqui para vocês, que está no slide já, para vocês acessarem, ó, que é o da W3 Schools. W3 é a principal organização de programação web, eles que criaram e padronizaram o HTML. E eles têm esse site que contém todas as informações, é tipo uma biblioteca Java, né? Biblioteca API do Java, só que para HTML. Então aqui vocês vão achar tudo sobre quais são todas as tags, coisa do HTML. Podem ver aqui, ó. Quais são as tags? Tag de comentário, de doctipo, de âncora, tudo em ordem alfabética, né? Acrônimo, endereço, applet, área, artigo, aside, áudio, B, de negrito, base fonte, BDI, BDO, big, black quote, tudo em ordem alfabética, todas as tags estão aqui. E junto isso também tem exemplos e explicações de como elas são usadas, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui vamos pegar uma que seja simples de... Vamos pegar a body, né? Que é a que a gente já viu agora. Então aqui, ó, na tag body, ele já vai mostrar como é que funciona essa tag. Dá um exemplo e definition usage, né? Provavelmente tem tradução para tudo que é língua. Então vocês vão dizer, ó, serve para definir o corpo de um elemento. Então ele vai dar quais são os atributos de evento, né? Então vamos pegar aqui a tag A. Então aqui ele está dizendo que são os links. Essa é uma tag que tem atributos. Quais são os atributos dessa tag? Download, hreflang, média, ping, refer policy, rel, target, type, né? Todos esses atributos são atributos dessa tag A. Então, por exemplo, eu não vou passar para vocês em HTML todas essas tags aqui, porque senão a gente ficaria meses e meses passando tag por tag, atributo por atributo dessas tags, né? Eu vou passar para vocês as principais e espero que vocês procurem aqui nesse site ou em outros, né? Como usar uma tag que vocês ainda não tenham conhecimento, né? Então a ideia é justamente, tipo, aqui é só para vocês entenderem a lógica do HTML, né? Para depois buscar informação sobre isso. Então, a gente tem aqui outras tags de formatação de texto aqui, né? Negrito, strong. O strong tá aqui entre uma outra coisa. Vocês vão ver que tem duas formas de fazer negrito. O B e o strong. Strong significa texto importante, tá? E é a mesma coisa que o negrito, a aparência dele, né? Só que qual que é a questão? É recomendado usar strong, né? Que é a questão para deficientes visuais, tá? Vocês estão tendo aula, já tiveram aula com o professor Ricardo Daniel? Já, a gente começou ontem a matéria com ele. Sim. Então, ele usa um leitor de tela de computador, né? Sim. Então, quando o leitor de tela de computador lê uma página, né, HTML, ele vai olhar as tags do texto. Ele não vai olhar o texto que está na tela só. Então, porque justamente é mais eficiente. Então, quando tu marca como strong, tu está dizendo, ó, essa parte aqui do texto é importante. Então, essa mensagem vai ser passada para o deficiente visual. Quando está em negrito, isso não vai passar, porque entende que é só uma aparência, né? Strong, tu está dizendo, não, essa parte aqui é importante. Então, isso daqui é algo importante, essa parte do texto é importante. E aí o leitor de tela vai falar, aqui está marcado que esse texto é importante, daí ele vai ler o texto. Então, isso daqui são ferramentas para ajudar deficientes visuais, são ferramentas de acessibilidade do HTML. Então, tem o I, que é itálico, e a mesma coisa que é o EN, que é enfatizado, que também é recomendado a questão dos leitores de tela, né? Então, strong é texto importante, EN é enfatizado, small é texto com uma fonte menor, né? Normalmente a gente coloca rodapé, né, com texto pequenininho, né? Mark é marcado, que é sublinhado. Mark não é sublinhado, é texto riscado, né, com um risco no meil. Del, que é
texto deletado, mesma coisa, que ele vai ficar riscado em vermelho. Alguém de vocês já viu como é que funciona o site da Constituição Brasileira? Pai, você se quer ser advogado, já vira, eu não. Eu vou até mostrar aqui, Constituição Federal. Tá? Vou pegar aqui. Você acha um exemplo? Pá. Aqui. Meu Deus, um zoom. Aqui, vocês vão ver isso daqui. Capítulo 1, capítulo 2, dos direitos sociais. Então, vocês vão ver aqui, ó, que tem artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção, maternidade e a infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E esse artigo 6º aqui, ele está riscado, né? Isso daqui significa que ele foi deletado. Só que normalmente, por exemplo, que na Constituição Federal, ele tem que manter o histórico de modificações, né? Então, essa foi a primeira versão do artigo 6º. Ela foi apagada, foi corrigida e foi modificada por essa versão, que foi a redação dada pela emenda de 2000. Então, que modificou esse artigo 6º e adicionou coisas. Então, essa modificação de 2000 foi modificada novamente em 2010. Então, ela fica riscada, né? Agora, nossa versão do artigo 6º, que é a versão que foi modificada em 2015, está aqui. Então, esse riscado é a tag mark, tá? Mark del. É um texto riscado para significar que ela não é mais válido. Mas é algo que não é mais válido, mas se quer ressaltar que houve uma modificação e passou a não ser válido, mas tu não quer perder o conteúdo do valor antigo, né? Então isso é algo que a gente pode usar às vezes, né? Esse mark e esse del não é usualmente, tu não vê em muitos sites ser usado, né? Mas a Constituição Federal é um exemplo onde eles usam extremamente bem esse recurso, né? Então, aqui a gente tem as várias diferentes versões dos artigos, por causa que eles riscam as versões antigas e adicionam as novas. Tá? O INSE é texto inserido, que é um texto que foi inserido depois. Sub é subscrito e sup é superescrito. Subscrito e superescrito é para fazer aquelas fórmulas matemáticas. Por exemplo, O2, né, o de oxigênio, que tem o O e daí tem o 2 pequenininho do lado, né? Então tu daria aqui, vamos criar até aqui um parágrafo aqui. Eu vou dar então O, eu vou dar sub 2. Vamos ver se deu certo aqui. Aqui, ó. Estão conseguindo ver, pessoal? O O2? Sim, dá de ver. Ó, por quê? Ó, botei parágrafo com O é um texto normal, e o 2 é subscrito. Ou seja, ele está subscrito do lado do O, então ficou O2. Vamos criar outro parágrafo agora para ver a potência, né? Então, X, daí eu vou querer na potência 2, que vai ser, então, minha tag sup, né? Então, eu vou dar sup 2. Eu tenho aqui, então, x ao quadrado. Então, o sub e o sup é para fazer essas fórmulas matemáticas, tá? Ele tem essa utilidade aqui. A gente também vai ter criação de listas, né? Que é a criação de listas ordenadas e não ordenadas. Então, a gente vai ter duas tags que a gente precisa ter para isso. A gente tem o L, que eu estou sinalizando que aqui dentro disso vai ter uma lista. E o LI, que é o nome, a tag para o item da lista. Vou pegar aqui. O L significa unsigned list, né? Ou lista unordered list, né? Lista não ordenada, é uma só sigla, né? Unordered
list, ou seja, lista não ordenada. O LI é list item, item de lista. Então a gente tem, eu estou falando aqui que eu quero criar uma lista não ordenada, e isso daqui é um item, isso daqui é um item, tá? Vamos olhar aqui então, pegar um exemplo. Vamos parar esse parágrafo, vamos botar aqui, já, para não ficar tão confuso, né? Vou botar aqui o L, ele já aparece aqui a tag para mim. Então, o L é minha lista. Então, agora eu vou colocar aqui uma lista com os nossos alunos queridos aqui. Então, preciso do nome de vocês. Ana Cristina. Ana Cristina. Ah, outro nome. L-I. Natanael Santos. Cavalcante. Anael Santos. Mais um. Celo. Marilane Batista. A Marilane falou mais alto. É. Vamos botar então o Jordson também, porque... Aqui, o Jordson Alves. Então, vou criar uma lista. Aqui, ó. Vamos botar aqui, mudar aqui já. Queridos alunos. E ficou uma lista, né? Então, a gente tem esse formato aqui. Então, esse é um dos formatos de lista. A gente também tem as listas numeradas, né? Que é OL, que é Ordered List, lista ordenada. Então, vamos botar os outros queridos alunos, então, que aqui na lista OL. Então, outro nome? Algum nome que ainda não foi? Marcelo. Marcelo. E mais um. Ah, pessoal, e agora na hora para timidez, bora falar. Vai Camille, vai Gabriel. Eliandra. Beatriz, cadê a Beatriz? Eliandra, vamos botar então a Camille, né? Você só tá com vergonha. Eu nem sei se estou escrevendo certo, né? Mas aí preciso que me corrijam. Tá. Oi? Só com L, professor. Só com L. Ah. Aí. Então vamos testar agora. A minha página. E aqui, ó. O que vocês vão ver, a diferença aqui tem os numerozinhos do lado, né? Então é uma lista ordenada. Então, basicamente, isso daqui. Tá? Então, a gente pode colocar títulos também nessas listas, né? Por exemplo, aqui ele falou aqui, ó, tem DT e o DD, né? Então, a gente pode botar DT não lembro a sigla para o que é, mas é Data Title, tá? DT é Data Title, é título dos dados, e DD é Data Description, acho que é. Não lembro o que é o nome da sigla. Mas vamos botar então aqui, por exemplo. BT alunos. Então ele entra como um título, como se fosse uma descriçãozinha, né? Um título e o que fica dentro desse título, né? Uma lista identada, né? A gente pode colocar aqui. Os atributos, né? Então, o que a gente viu que os atributos são as partes que a gente vai modificar, né? Então, essas tags que a gente está vendo até agora, todas essas tags que vocês estão vendo até aqui,
elas não estão tendo atributos. A única que tem atributo é essa tag aqui, é um meta. Ou seja, tá vendo que a tag ela está sendo aberta e fechada imediatamente, né? Aberta e fechada, né? O sinalzinho de maior e menor. Só que algumas tags a gente vai poder botar atributos, que tá vendo que tem a corzinha diferente, né? Então o meta eu abro, coloco um atributo UTF-8 para o char7 e aí a recém eu fecho. Essa parte aqui eu chamo de atributo da tag. Então, a tag é o meta, o atributo é o char7 e o valor do atributo é o UTF-8. Então, algumas tags vão ter atributos, né? Então, normalmente vai ter uma estrutura, né? São sempre declaradas no início de uma tag e sempre tem uma estrutura de nome e valor. Então, vai ter um nome igual e um valor entre aspas. Então, sempre vai ter essa mesma estrutura aqui. Então, aqui o exemplo que eu dei na aula passada, né, foi até a questão da criação de um link, né? Já vou dar até o mesmo exemplo, né? Então, vamos criar aqui a tag A. Quando vocês digitarem a tag A, o A é de âncora. Âncora no sentido de link, tá? Então, o A serve para criar link de uma página para outra. Então, vocês vão ver que quando eu digitei o A, ele já até preencheu com href igual, abre e fecha aspas. Ou seja, se é um link, tem que ter um endereço web, né? Então, eu abri um link, ele já fala, qual o endereço web dele? Então, qual o href dele? Para que eu coloque esse valor do link, né, da página, aqui dentro. Então, eu vou botar aqui, ó, link para o site de HTML. Então, aqui, ó, esse texto, link para o site de HTML, é o texto que vai aparecer no meu link. Mas não é o valor do link, tá? Que nem eu coloquei aqui, ó. Botei, salvei, ó. Vai aparecer na minha tela, link para o site de HTML. Só que eu não coloquei o site ainda. Então, quando eu clico nele, não acontece nada. Então, se eu quero que levar para aquele site, eu vou ter que vir aqui. O site do HTML é esse, né? Então, eu quero ir na tag desse site aqui. Eu vou colocar no href o valor do site. Salvei aqui. Então, agora eu estou dizendo, eu quero um link para o site da HTML e o link, qual é o valor dele? É esse daqui. Ou seja, eu vou para essa página aqui. Então, quando eu for agora na minha página e eu clicar nele, ele vai para a página do HTML. Ó, tá funcionando. Meu link. Deu para entender, pessoal? Sim. Sim, Tá. professor. Então a gente tem aqui, né, aqui o site do HTML, né? Eu sei, professor. Esses atributos, por exemplo, tem vários e vários atributos. Para tag A, eu tô agora aqui, ó, na página dela, tô bem na tag A, que é exatamente essa tag que eu usei aqui, ó, tag A. Ela tem href, é um desses atributos. Só que ela tem vários e vários outros atributos, tá? Download é um atributo que eu posso colocar. Qual que é o valor? Nome de arquivo. O que ele faz? Especifica que vai ser um link para download de arquivo. Ou seja, eu posso criar um link que quando a pessoa vai clicar, vai fazer o download de um arquivo. Então, para isso, eu precisaria preencher o atributo download. Então, hreflang especifica língua do documento linkado, né? Mídia especifica que tipo de dispositivo de mídia o documento está otimizado para. Ping, uma lista de URL separada que pode ser seguida, né? Então, tem várias tags que a gente pode ter. Esse daqui é um dos mais interessantes, tá? O que fazer, o como fazer, quando eu clicar no meu link, né?
Ó, o target especifica onde abrir o documento linkado. Então, eu posso fazer blank, parent, self, top. Então, eu posso escolher onde é que eu quero abrir isso. Então, eu vou botar no blank, que eu vou botar target blank. Eu vou adicionar mais uma tag, mais um atributo aqui. Target, eu vou botar blank. Então, agora se eu for na minha página, o que vocês perceberam que mudou? Hein, pessoal? Perceberam que mudou alguma coisa agora? Sim, abriu uma outra guia do... Isso. Eu botei do aqui, Google. ó, target blank, ou seja, alvo em branco. Eu posso botar... O padrão dela é abrir na mesma página. Então, se eu apagar isso daqui, eu vou tirar aqui. Vou dar um Ctrl X e tirar, e salvar. Então, aqui, ó, o padrão eu abri na minha própria página. Então, cliquei, ele abriu na minha própria aba, quer dizer, né? Minha própria aba. Se eu coloco target blank, ou seja, o atributo de alvo desse meu link é blank, significa que ele vai ir para uma outra página, uma outra aba. Ou seja, manteve aqui aberto e abriu em outra aba. Ou seja, o que é importante vocês tirarem dessa informação? A tag A tem múltiplos atributos, tá? Então aqui, que nem aqui eu abri o body, né? Ele tá, por enquanto eu abri o sinal de maior, coloquei body e fechei o sinal de maior. Abri menor e fechei o maior, né? Não tá com nenhum atributo. Mas aqui vocês vão ver, só para ficar bem claro, olha, o A está sendo aberto aqui e está sendo fechado aqui. Então, e dentro disso eu coloquei 2 atributos de nome e valor. Ou seja, eu posso ter múltiplos atributos dentro de uma mesma tag. Então, esse meu link, a tag âncora A, tem um endereço que eu quero ir e tem uma forma que eu quero ir, que é o ir numa nova aba. Então, eu coloquei 2 diferentes atributos dentro dessa minha tag A. E a minha tag A só fechou aqui embaixo. Então, aqui está o texto do conteúdo, que é o texto que diz link para o site da HTML. A gente pode ter múltiplos atributos dentro desse mesmo local. Colocar uma imagem, né? Tá? Então, como é que a gente coloca uma imagem? Então, aqui tem esse carinha aqui, querido, né? É o Tim Berners-Lee. Esse cara é o cara que criou o HTML, né? Ele é o cara que ele é basicamente chamado do pai da internet, né? Então, vocês sabiam que esse cara, ele era um físico. Ele trabalhava... Vocês já ouviram falar no laboratório no CERN, o acelerador de partículas da Europa? Acho que não. Um laboratório muito famoso que tem na Europa de física, né? Um acelerador de partículas. Esse cara aqui é um doutor em física que ele queria criar uma forma de publicar artigo científico e compartilhar esses artigos científicos com os colegas de trabalho dele. Isso em 1990. Não tinha internet ainda, não tinha HTML ainda. E ele, então, do nada, eu vou criar aqui uma forma de compartilhar meus artigos. E ele criou a internet. É sobre isso, né? Tudo do nada aqui, vou criar um negócio. Tipo, ele só queria criar uma forma de compartilhar artigo científico com os colegas de trabalho dele. E ele acabou criando a internet. Então, Brabo. esse cara aqui é o Tim Berners-Lee, né? Então, aqui eu coloquei a fotinha dele, né, para mostrar. Mas o que é importante que a gente veja? Tem a tag para criar imagem, tá? Então, a gente vai botar aqui IMG. Tag IMG. Vocês vão ver que ela já aparece o atributo SRC, que é source.
fonte, né? Qual é a fonte da minha imagem? Aí a gente tem duas alternativas para colocar nesse SRC. Vocês podem ver que está aqui no meu, né? Nesse slide de c:/users/eduardo desktop team papapá. Eu posso colocar o caminho de uma pasta específica dentro do meu computador. Então eu posso fazer isso daqui, ó, ou seja, pegar uma imagem de dentro do meu computador. Mas eu também posso pegar uma imagem de um site. Link interno, né, professor? Isso, pode pegar um item interno. Mas também pode pegar um item externo. Pode pegar um item através de uma URL, através de uma página, né? Então aí, alguém diz o nome de uma banda que gosta. Vamos lá. Nome de uma banda. Banda de Javu. Titãs. Oi? Neighbor Road. Tá. Como? Falar ao mesmo tempo, eu não entendi. Titãs, professor. Titãs, vamos ver. Titãs. Eu vou pegar aqui uma imagem. Esses velhos aqui? Não, beleza, então, ó. Vou copiar o endereço da imagem aqui, né? É o endereço. Então, aqui, ó, tá aqui o endereço dessa imagem, né? Eu copiei aqui, copiei o endereço da imagem. Então, eu vou aqui na minha página HTML colocar esse endereço da imagem no source. Agora, o que, que vai acontecer? Na minha página, eu vou atualizar. E virou aqui, ó, fanboysaços. Essa aqui é a lista dos fanboys do Titãs, ó. A Ana Cristina, o Natanael e o Marilane e o Jordson. Ou são os integrantes do Titãs? Que é isso? Não, né? Pela Então a gente pode é o colocar. melhorzinho não dá sinal pra te dizer. Então vocês viram, tipo, é bem simples adicionar uma imagem, né? Bem tranquilo. A gente só precisa referenciar o caminho dessa imagem, seja online, seja dentro da tua própria máquina, e a gente pode colocar. Ela ficou meio grande nessa imagem, né? Então a gente pode diminuir o tamanho dela. Tá vendo aqui dentro? A gente tá dentro de imagem. Ainda eu tô dentro da tag, ó. A tag abriu aqui e ela tá fechando aqui. Só que eu ainda quero botar mais coisa, quero diminuir um pouco o tamanho dela. Vou botar aqui width, que é a largura. Eu vou botar 480 por... Como é que é uma resolução de celular ainda? 320 por 480, acho que é. E height por 480. Ah, então, eu coloquei dois atributos, né? Width, que é a largura de 320, e height, que é a altura de 480. Então a ideia é tentar um padrãozinho para celular. Meu Deus, agora ficou bonito, hein? Lindo. Ficou meio esticado, né? Vamos botar aqui. Vou botar um pouquinho menor ainda, eu quero. Uns 150 por 150, vamos tentar. Em pixels. Aí, ó, melhorou um pouco. Melhorou um pouquinho. 150 por Agora sim. 180, acho que só para... E, ó, para não ficar tão esticado. Então, ó, ou seja, eu coloquei uma tag imagem com o atributo fonte sendo o link dessa imagem, um atributo largura que é de 180 pixels e o atributo altura de 150 pixels. Então, eu tenho uma tag com 3 diferentes atributos para controlar essa tag, tá? Aqui está a explicação exatamente disso que eu já falei. E aqui está a parte de criação de tabelas. Acho que isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? E daí já entrar no próximo conteúdo, tá? Deixar para a próxima aula. Então, beleza. Então, para essa aula, era isso, né? Lembra que na aula passada eu falei que eu queria que vocês fizessem a lista de exercícios, né?
Tá aí, vamos lá agora, eu quero a lista de exercícios. Cadê? Cadê, né? Meu Deus. Deu, professor. Não, Ai, tá. Na aula depressão. passada, Idiota. na aula passada, eu falei assim, que a Eu não ideia estava na aula passada. Até tinha o vídeo. e não correu atrás de ver o conteúdo da aula passada, é isso que tu tá me falando? Não, pessoal, olha, o que eu tinha falado é que assim, as 3 primeiras questões, com o conteúdo que vocês viram até agora, já dá para resolver, tá? Essas outras aqui ainda tem que aprender as outras coisinhas, tá? Então o que eu quero é que vocês façam essas 3 primeiras questões para a gente fazer essa discussão em aula, ver se conseguiram fazer, ver como fizeram. Então é basicamente só para vocês testarem os primeiros paginazinhas HTML de vocês, feitos nos computadores e celulares de vocês, tá? Tá. Nossa próxima aula é segunda-feira. Segunda-feira, às 10 da manhã. Agora Então, veio mais tarde. É um pouquinho mais tarde, então. Oi? Qual aplicativo eu posso usar para fazer no celular? Na aula passada até tinha falado do vídeo, né? Deixa eu pegar aqui. Android, editor HTML Android. Vou pesquisar aqui. Tem, por exemplo, tem, ó, eu só digitei, ó, editor HTML Android, daí tem vários e vários, tá? Então esse daqui, ó, Webcode, eu recomendaria mais porque ele fala já de HTML, CSS e JavaScript, a gente vai usar os 3. Então olha aqui, ó, é para Android, deixa indentadinho Qual, certinho. professor? Oi? Webcode IDE. É de graça. Totalmente de grátis, eu acho. Não entendi. Deixa eu ver. É de graça, é de graça. Qual é o app que você tá? Esse daqui, ó, Webcode IDE. Professor, deixa disponível o link lá no grupo do seu para computador e o do celular. Tá. Para o pessoal O achar Sublime mais também. Mas podem usar o Notepad++ também, né? Não, mas eu gostei do Sublime, é bonitinho. Tá, vou botar aqui já os dois agora. Tá bom. Editor para Android. Editor para PC. Pronto. Eu acho que o de Android também pega em iOS, né? iOS não sei necessariamente, não. Daí, mas isso assim, essas são coisas bem comuns. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome da loja da iOS? Eu nem sei. Apple. Apple Store? Pera, deixa eu lembrar. Acho que é Apple Store, sim. Aqui, deixa eu ver. Porque normalmente tem editor de HTML, essas coisas são bem comuns, né? Eita. Vamos procurar. iPhone. Quero pegar aqui. Editor HTML. Ó, tem aqui, ó, HTML, HTML5 Editor, tem Coder, Code Edition, tem vários e vários aqui. Mimo Code, Aprenda a Programar. Olha aqui, ele tem aplicativo de aprendizado de programação, HTML Master, Code Master, tá cheio de coisa. Então tem, é só digitar editor HTML que vai achar. Tá? Tá. Então, mesma coisa, pessoal. Eu vou postar essa aula no YouTube, tá? Vou mandar o link no grupo de vocês. Daí, se quiserem acompanhar as aulas depois, para fazer o exercício, também podem, né? E assim, vamos tentar manter uma rotina de participar dessas aulas, né? Tipo, a ideia é, vamos fazer o melhor possível para ser parecido com uma aula presencial normal. Para
poder aprender bem, né? E aí, pessoal, dúvidas, comentários, sugestões, piadas? Agora é o tempo para... pense que é uma sala de aula, podem falar merda à vontade agora. Finge que o professor saiu da sala. Ai, Agora que é a hora do Gabriel e do Jorge aparecer. né? Oi? É a hora do Gabriel e do Jorge aparecer. Pô, a ideia ainda são uma turma, né? Então, podemos manter um pouquinho das dinâmicas de turma também, né? A ideia é a gente poder se divertir também, né? Pô, aí... Bom dia. Eu não tive a coragem de levantar da cama ainda. Não. Não tomei nem café. O meu café já começou com a aula. Não, eu não vou negar que pra mim foi a mesma coisa, né? Eu coloco o despertador pras 10 pras 8, às 8 é aula, né? Acordo, lavo a cara e veio. Ai. Ah, Cadê o Jorge, o Gabriel? A hora deles zoarem é agora. Ei, Jorge, você que tu tá aí? Será que o Jorge deixou só a foto dele e saiu da aula, professor? Eu tô pensando nisso. tô achando, acho que tem que descontar a nota já. Eu acho. Eu acredito. Tranquilo. Então, pessoal, foi um prazer dar aula para vocês. Então, bom final de semana já. Não vou ver mais vocês essa semana. Então, já desejar um bom final de semana. Bom final de semana. E segunda-feira a gente se encontra de novo. O seu também, professor. Tá bom, pro senhor também. Tenha um bom dia. Tá bom. Tchau. Foi ótimo. Tchau. Também. Tchau. 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 Tchau, pessoal. Tchau, professor. Tchau.